Voltemos lá, né? Vamos falar do início. Glória. Hebreus, capítulo número 12. Glória. Hebreus, capítulo número 12. Glória a Jesus. Glória. Glória a Deus. Está fazendo menção aqui. Versículo número 1, versículo número 2, versículo número 5 e 6. E também número 7. Né? Somente 5 versículos para uma breve meditação. Glória. Versículo número 1. Assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Versículos de número 5, 6, 7, versículo número 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanimeis. Não desmaieis, quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrige? Pode ajudar. Aleluia. Glória a Deus. A primeira parte, aleluia, desse capítulo, existem muitos teólogos que entram em questionamento acerca do escritor dos Hebreus, até porque a Bíblia não dá definição exatamente de quem é o autor. Alguns sugerem que seja o apóstolo Paulo, glória ao Senhor. Há algumas palavras que parecem um tipo de linguagem de Paulo, aleluia, mas outros pensam e consideram ser o apóstolo Pois bem, aleluia, nós vamos para a palavra. Está escrito aqui, no versículo 1, portanto, nós também, num sábado, glória ao Senhor. Então, uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Paulo, mas indefinidamente, seja qualquer um dos dois, são dois servos de Deus, muito usados, muito sábios na presença de Deus, que davam realmente a sua vida para Jesus em qualquer instância. Aleluia. Vamos se dar lugar para Deus, amém? Versículo de número 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, o escritor dos Hebreus, no versículo número 1, está, aleluia, argumentando, dizendo para a igreja, aleluia, que nós não estamos sozinhos no mundo. Aleluia.
Porque em muitos lugares que a gente vai por aí você vê frases, né? Até cartazes escritos assim, cuidado, você não fica sozinho. Aí tem um rostinho lá, tem uma câmera que está vigiando alguém, que está passando no estabelecimento, no local. Ou seja, tem sempre uma câmera vigiando alguém. Numa rua, no comércio, num estabelecimento, num hospital, sempre tem uma câmera de vigilância. Aí agora vem o escritor, já antigamente, há muitos anos atrás, agora não chegou quase 2000 anos atrás, aleluia, o escritor escrevendo para a igreja e dizendo, aleluia, glória ao nome do Senhor, que nós também, nós que a igreja, estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aleluia. O escritor diz que é uma nuvem de testemunhas, não é uma coisa, é uma nuvem de testemunhas. Por que ele expressa uma nuvem? Uma tão grande, né? Aleluia. Uma tão grande, não é só uma nuvem, mas é uma tão grande nuvem, ou seja, é uma grande quantidade de observadores que vigiam a igreja 24 horas por dia. Eu não vai ter gente que fica acordado o dia todo de volta da igreja. Tem, mas tem muita gente que fica fazendo isso todo dia. Quem faz isso aí, irmão? Primeiro, o dono da igreja. Quem é o dono da igreja, irmão? Jesus Cristo. Aleluia. O qual assentou a dieta de Deus. 24 horas por dia ele está de olho na noiva, porque ele é o noivo. Aleluia. E o noivo é assim, irmão. Ele é 24 horas de olho na noiva, vendo o que ela está fazendo. Aleluia. Porque se ela fazer alguma coisa que não agrada a ele, ou seja, a noiva fazer alguma coisa que não agrada o noivo, aleluia, vai querer prestar conta com ela. Glória ao Senhor. E ela vai ter que prestar conta com ele. Glória ao Senhor. Então existe Jesus observando, aleluia, a igreja na terra. Mas é só Jesus, irmão, não. Os anjos também observam a igreja. Até porque, aleluia, Jesus escritor, lá no capítulo número 1, aleluia, a partir do versículo 4 em diante, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, ou melhor, a partir do versículo de número 14, vai dizer que, aleluia, os anjos de Deus são ministros que trabalham em favor da igreja. Aleluia, glória ao Senhor. Então, aleluia, os anjos trabalhar a favor da igreja, eles têm que observar e ver o que a igreja está fazendo. Porque a igreja que não faz a coisa de Deus, anjo nenhum vai trabalhar a favor dela. Aleluia. Não está fazendo a vontade de noivo, aleluia, agora o noivo vai colocar anjo, vai trabalhar em favor de graça, irmão. Assim, sem motivação nenhuma. Tem que ter uma motivação. A igreja faz a vontade do noivo, aleluia. Os anjos de Deus é colocado para trabalhar em favor dela. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E ainda vai dizendo mais o escritor, dizendo, aleluia, glória ao Senhor, deixando todo embaraço, irmão, que mais tem nesse planeta Terra, irmão, é coisa para embaraçar a vida do cristão. Aleluia. Na realidade, é toda a humanidade, mas mais do cristão, daqueles que é ligado com nós, ou seja, da igreja de Jesus Cristo, aleluia. Existe muito embaraço na terra, irmão, uma grande quantidade muito numerosa, aleluia. E também muitos pecados que nos rodeiam, nos cercam, aleluia. Foram, Senhor, muitos manjares, muitos pratos, como muitos diziam antigamente, né? Nossos grupos pregavam antigamente. Cuidado, irmão, com os pratos que ela oferece por ele, porque aquele prato, aleluia, que é irresistível. E diabo, aleluia, não vai ser Deus, como ele é sábio, estrategista, ele, aleluia, não vai ser muitas vezes, ele vai colocar coisas que aparentemente é de muito valor e muito boa para a carne, né? A carne é muito boa, aleluia, mas tome cuidado, aleluia, não se, aleluia, enlace, aleluia, nos ardis de Satanás, bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Porque, amados irmãos, nós precisamos correr. Aleluia! Negócio de crente ficar parado, irmão, isso está errado. O crente tem que correr. Aleluia! Por que correr, irmão? Porque o escritor está dizendo aqui: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E que carreira é essa? Carreira da salvação. Aleluia!
irmão, e não se perder devagarinho. Eu quase parando, irmão. Não estou mais nem pegando mais pedreiro, não. Não tem que correr, aleluia. Que é um tiro de pressa na presença de Deus, aleluia. Porque tem coisa muito maravilhosa para nós outros. Glória ao nome de Jesus. Aí alguém vai dizer, né, irmão? Mas peraí, mas os crentes hoje em dia não está dando muito o que falar. Os crentes estão dando muito mau testemunho. Tem crente que fica roubando, tem crente que está mentindo, tem crente que está fazendo isso, fazendo aquilo outro. Aleluia. Irmão, gente errada tem em todo lugar na sociedade. Tem gente errada no hospital, tem gente errada no mercado, tem gente errada nas empresas. Sempre tem o bom e tem o ruim. Os dois estão no mesmo lugar. Só que as nuvens de testemunho estão observando. Jesus está olhando, os anjos estão olhando, glória ao Senhor. E tem uma turma lá do subsolo, não está nem olhando. Acha que o diabo não olha, não? Repara. 24 horas por dia, aquele cirismo nós não. Aleluia. 24 horas por dia observando a vida principalmente dos crentes. Para quando o crente escorregar, vamos pôr no jornal, primeira página lá. Vamos pôr no jornal da Globo. Vamos descer a lenha desses crentes que são tudo mentirosos, estão roubando, estão tendo um monte de coisas estranhas por aí, aleluia. Estão dando um monte de mau testemunho. Glória ao nome do Senhor. Aí vem o escritor dos Hebreus orientando a igreja e o mundo. A igreja e o mundo. Versículo de número 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, bendito é o nome do Senhor. Aqui o escritor está dizendo: para de olhar para o seu irmão, para o seu vizinho. Olhe para a sua vida e olhe para Jesus. Procure Jesus, irmão. E me acha um defeito de Jesus. Me acha em Jesus, irmão, uma mentira. Me acha um roubo, um furto. Me acha, aleluia, alguma coisa negativa de Jesus. Procura, irmão. Procura. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A igreja noiva tem que olhar para o noivo. Aquilo, aleluia, que o noivo faz, a igreja tem que fazer, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Se o noivo olha para a igreja tem que olhar para quem? É para o seu irmão do lado? Não, é para o noivo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A noiva tem que se espelhar em Jesus, aleluia, porque Jesus, aleluia, deu para nós o exemplo e nós temos que seguir o exemplo dele, a pisada dele, aleluia, para ser uma bênção para a terra. Se alguém se teve coisa errada por aí, aleluia, glória ao Senhor, dado mau testemunho, é porque não está olhando para Jesus, bendito é o nome do Senhor. Já perdeu o foco do noivo, já focado nas coisas da terra, glória ao nome do Senhor. Como diz, aleluia, Paulo escrevendo ao livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima e não as coisas que estão na terra. Tem gente, irmão, que não ressuscitou com Cristo, não. Está morto ao que tudo vivo. Bendito é o nome do Senhor. Não busca as coisas do céu, ele busca somente as coisas da terra. É dinheiro, é casa, nostal, é carro importado, é só avião, iate, helicóptero, é só coisa da terra, irmão. Isso aí, irmão, são coisas da terra. Ninguém vai levar avião, helicóptero, não são pro céu. Nem dinheiro que a pessoa precisa não vai conseguir levar, nem a roupa do corpo não vai. Aleluia para o céu. Vai ficar tudo aí, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então temos alguém para olhar. Vamos olhar para Jesus. Aleluia. Vamos olhar para Ele e andar nas coisas dele, fazer o que Ele fez. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. E andar conforme a vontade dele. Aleluia. Porque Ele, glória ao nome do Senhor, não cometeu nenhum pecado, nem fez nenhuma coisa errada. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E por causa dos pecadores, Ele suportou. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A cruz, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Como cordeiro imaculado, sem nenhum pecado, Ele enfrentou a cruz. Aleluia, ele disse: não pequei, não errei, não enganei, aleluia, não fiz nada errado, mas eu vou pagar o preço desses pecadores, vou contra eles para meu Pai com meu sangue, bendito é o nome do Senhor. E ele fez, aleluia, a parte que ninguém poderia fazer, comprar a humanidade com
pelo sangue, glória ao nome do Senhor. O justo morrendo pelos injustos, o perfeito pelos imperfeitos, glória ao nome do Senhor. Jesus fez isso, aleluia, glória ao Senhor. E por ter enfrentado, aleluia, despejou a conta, porque enquanto ele estava sendo chicoteado, aleluia, enquanto ele estava sendo humilhado, aleluia, sendo açoitado, sendo espancado, aleluia, louvado seja Deus, tomando um tapa na cara, aleluia, louvado seja Deus, vara na cabeça quando puseram a cruz, né, Senhor, chicotaram nas costas, que abriram mais de 140 costas nas suas costas, bendito é o nome do Senhor, quando ele carregava, aleluia, a cruz em meio, aleluia, a cidade de Jerusalém, aleluia, para sair para o Monte Gólgota, e todo mundo dizendo, aquilo não vale nada, aquilo é criminoso, é mais um que vai para a cruz, aleluia, porque quer muita coisa para a sociedade, bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele resistiu essa afronta, aleluia, e disse, eu não largo a cruz, eu vou até o final. Ele deu exemplo, aleluia, e nós devemos, como crentes, aleluia, carregar a nossa cruz e ir até o final, bendito é o nome do Senhor. Ele que não falando, não vai para nós, a cruz é muito pesada, Jesus levou a mais pesada até o fim, bendito é o nome do Senhor. Nós nem começamos ainda a nossa carreira, nós temos que correr a nossa carreira, a carreira essa que está proposta, bendito é o nome do Senhor. É para ir até o final, glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Glória. Que coisa maravilhosa. Considerai, pois, aquele que suportou com as contradições, aleluia, dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ele resistiu e não desanimou, bendito é o nome do Senhor. E o versículo número 4 ainda diz assim, ó, ainda não resististe até o sangue. Irmão, resistir até o sangue, você acha que é pouco resistir até o sangue? É resistir até você ser, aleluia, vai te colocar numa situação de vida ou morte. Glória ao nome do Senhor. De alguém dizer, você vai morrer ou você vai negar Jesus? Aí você vai olhar para o cidadão e dizer, vai te matar. Eu mato até agora, nem que eu vou contar com ele. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. É resistir, irmão, até você dizer um lago. Ele não levou a cruz por causa de mim. Ele me chamou, então ele tem direito na minha vida, porque ele me colocou. Eu sou dele, bendito é o nome do Senhor. Fui comprado por bom preço. É o sangue do Rei Jesus, bendito é o nome do Senhor. Ele não foi comprado por dinheiro daqui na terra, com ouro, prata, ou qualquer outra coisa, que é corrompida, que se desfaz, se desmancha. Ele foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, sangue incontaminado e imaculado, bendito é o nome do Senhor. Aleluia! A coisa mais valiosa do universo, a única moeda que Deus aceita, aleluia, como pagamento do pecado, é o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Deus não aceita ouro, Deus não aceita diamante, Deus não aceita rubi, aleluia, joia nenhuma, nem dinheiro, nem muita terra, produto nenhum da terra Deus aceita, é só o sangue de Jesus Cristo que compra, aleluia, o homem do pecado para Deus, bendito é o nome do Senhor. Então você foi comprado pelo maior preço do universo, não é nem do mundo, mas do universo, porque no universo inteiro não existe nada precioso que pode comprar uma alma sequer. Glória ao nome do Senhor. Glória. Versículo número 5, aleluia, diz assim: e vós já esqueceste da exortação que argumenta convosco com os filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se é suportado a correção, Deus nos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige. Aqui, irmão, tem um argumento, rapaz, eu vou dizer para vocês, desde a minha infância, desde pequeno, sempre, como disse o escritor aqui, eu observava minha mãe, meu pai, o jeito que eles andavam, o jeito que eles estudavam, aonde eles iam, o que eles faziam. Eu procurava andar no mesmo estudado do meu pai e da minha mãe. E se eu errasse, irmão, pode ter certeza, aleluia, que assim está que ser visto.
Senhor, aleluia, glória a Jesus, é que o filho que obedece o pai e a mãe, aleluia, Deus prolonga os anos de vida dele na terra, aleluia. A Bíblia diz: honrai o pai e a mãe para que prolongue os dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, filho, irmão, quer viver mais de 100 anos? Honra o pai, honra a mãe. Como é que eu honro o pai? Fala, ô pai, quem manda na minha vida sou eu, rapaz. Eu sou maior de 20 anos, rapaz. Pessoal o quê? Sai pra lá, coroa. Quem sabe do negócio aqui sou eu. Você não sabe mais nada, seu coroa. E aquela sua aí. Não, irmão, isso é coisa do capeta, é coisa do cão. Aleluia, ele cada dia sabe pra quê? Pra cortar a sua vida. Porque aqueles que se rebelam de pai e a mãe, aleluia, não chegam a viver nem 50 anos. Quantas pessoas não querem morrer, que viveram para ser comigo, e se respeitavam o pai e a mãe, e hoje estão aonde? Estão lá, mas estão enterrados, e bater da terra, glória ao nome do Senhor. Muita gente, não vi gente, muita gente morreu. Muitos que já tinham que chegar ali na igreja, se desviou da igreja, aleluia, desrespeitou o pai e a mãe. Oi, aleluia, para debaixo da terra. Igual um rapazinho, vizinho meu, aleluia, quando eu morava ali no Veloso, de Carapicuíba, glória ao Senhor. O menino, irmão, quando era pequeno, o pai crente, glória ao nome do Senhor, aleluia, o pai e a mãe crente na Assembleia de Deus, aleluia, nós se reuniam com crianças, porque criança quer que negócio de reunião, meu irmão, ficava um perguntando para o outro, e aí, como é que você vai ser quando crescer? A conversa era essa, aleluia, e cada um escolhe, né, irmão, uma profissão diferente. Um dizia: olha, eu vou ser médico. Outro dizia: olha, eu vou ser mecânico, eu vou ser eletricista. Colocava, glória ao Senhor, uma coisa assim, abençoada, uma coisa que é honesta, uma coisa que é decente, que é agradável diante de Deus, aleluia. Mas esse filho desse casal, que era irmão, que era crente, aleluia, eu acho que Deus, sabe que ele dizia quando ele perguntava para ele: e você, rapaz, como é que você vai ser convertido? Sabe aquele coisa que eu falava? Eu vou ser ladrão, rapaz. Também das comidas é sacar e quadrado tomar, rapaz. É muito fácil, aleluia. Não vou precisar fazer nada, aleluia. Hoje, sabe, irmão, de gente que não quer fazer nada mesmo, de gente que não quer trabalhar, quer só fazer coisa ruim. Aleluia. O pior exemplo, menino, escolher para fazer aquilo. E aí os pais orando por descuido e falta de vigilância, irmão, achavam até engraçado naquilo que eles falavam. Aleluia. Não deu nada, irmão. O menino cresceu, aleluia, quando era pequeno, o pai arrastava para a igreja, porque tinha autoridade sobre o filho. Na questão de cuidar como pais e filhos, no caso, eles têm autoridade sobre o filho, enquanto era menor, levaram para a igreja. Mas aí, quando o menino passou maior, o menino disse para os pais: agora quem manda na minha vida sou eu, Deus comprou do meu nariz. E começou a sair por aí, sacar mesmo, arma, comprou arma, começou a sacar, começou a usar droga. Irmão, não foi muito tempo não, aleluia. Não chegou a 20 anos, entrou na bala, aleluia. E quem foi que matou ele? Os próprios amigos do crime, aleluia, matou ele, aleluia. E o pai dele, no dia da sua morte, lá no velório, disse: meu filho, quantas vezes eu disse para você, vai para a igreja, larga o mundo do crime, larga a droga, rapaz, você não me viu, olha agora a sua situação. Depois que morreu, o mundo já tomou já foi, perdeu, aleluia. Aí, como diz o povo lá fora, os moderninhos, né? Perdeu mesmo. Perdeu porque foi no caminho errado, glória ao Senhor. Então, irmãos, aleluia, nós devemos passar pela correção. E a nossa correção como igreja é correção dobrada. Aleluia. Correção dos nossos pais, aleluia, que é ordem divina. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ao qual, glória ao nome de Jesus, está inserida na Bíblia. Aleluia. Vamos ler aqui o capítulo que fala sobre isso? Aleluia. Efésios, capítulo de número 6. A Bíblia diz: não, mas é coisa lá do. É coisa do. Como é que fala? É coisa do. É coisa lá da lei de Moisés. É coisa não é coisa de Deus, não é coisa da igreja, não é o quê? Vamos ler Efésios capítulo número 6.
E o versículo número 3 também. Ó. Vós filhos, versículo 1. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, o crente para ser salvo, irmão, ele tem que ser o quê? Tem que ser justo. Se o seu filho quer ir para o céu, o seu filho tem que ser justo e tem que te obedecer. Porque se ele não for justo, ele vai para o inferno. Se ele não te obedecer, ele vai para o inferno. Glória ao nome do Senhor. Versículo de número 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Aleluia. Versículo de número 3. Para que cavar bem e viva muito tempo sobre a terra. Glória a Deus. Quer viver mais de 100 anos? Obedece o pai e a mãe. Porque se você não fizer isso, não obedecer o pai e a mãe, pode ter certeza, você não chega a 50 anos. Aleluia. O capeta vai dar um jeito de derrotar a sua vida. Glória ao Senhor. Então, quer viver, irmão, quer viver mais de 100 anos, quer viver muito ano na terra, quer viver na terra, ter tudo de bom. Obedece o pai e a mãe. Aleluia. Glória ao Senhor. Obedece o pai e a mãe, aleluia, em tudo, glória ao Senhor. Aí você vai ver que as bênçãos de Deus vão se derramar sobre a sua vida. Glória ao nome de Jesus. É coisa maravilhosa. Aleluia. E a palavra de Deus ainda não vai mais longe. Glória ao nome do Senhor. Aqui ainda, glória a Jesus, no livro de aos Hebreus, aleluia, louvado a Deus, nesse, aleluia, tema que estamos, aleluia, pregando esta noite, glória ao Senhor, dizendo, aleluia, na questão de suportar a correção, aleluia, se você está sendo corrigido, você tem que suportar, aleluia. Está doendo? Dá glória a Deus. Aleluia. Glorifique, diz: eu preciso da correção, porque eu preciso aprender a fazer as coisas certas e direitas. Daí que é o nome do Senhor. Aleluia. Porque a Bíblia que nos diz, no versículo de número 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que seja por filho. Se Deus não está te corrigindo, se Deus não está te açoitando, se Deus não está dizendo: não, meu filho, você precisa endireitar os seus passos, você precisa aprender a falar direitinho, bonitinho. Aleluia, glória a Deus. Sem falar palavras fortes, palavras de enganação, palavras de mentira, palavras corruptas, bendito é o nome do Senhor, que traz, aleluia, glória a Deus, ofensa, glória ao nome do Senhor, a pureza, bendito é o nome do Senhor. Se a tua palavra ofende a pureza, se a palavra ofende do mundo, aleluia, abandone isso aí, porque isso é coisa ruim diante de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho a quem o pai não corrija. Então, se o pai não corrige, o pai está errado. Aleluia. Porque todo filho precisa de correção. Não existe, irmão, nenhum filho na terra. Não existe um. Mas, irmão, não existe só um. Existe só um que foi perfeito. Jesus. Jesus foi perfeito. Jesus nunca precisou ser corrigido pelo pai deles, pelos teus pais. Nunca. Aleluia, nunca. Porque foi perfeito. Mas foi muito ser humano na terra que foi perfeito. Não é tudo. Todo ser humano que nasce na terra, seja homem ou mulher, precisa de correção, precisa ser orientado. Então o pai tem que pegar um filho, sentar com o filho, vamos conversar, meu filho, vamos, isso que está fazendo errado. Aleluia, você precisa melhorar, aleluia, tem condição para você melhorar, você tem capacidade para isso, você tem capacidade, Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria para isso, então vamos corrigir o problema. Aleluia, se o filho, aleluia, não entra na correção, aí, meu irmão, aí está a lei que tem agora, que não pode dar tapa no filho, não pode dar uma chinelada, não pode aceitar, o senhor é cadeia. Mas por que a lei está nesse reclamo? Porque quem está dominando é os homens corruptos, os homens que andam no caminho de Satanás, do caminho do inimigo. Para quê, irmão? Para fazer o filho andar torto. Não, ele não se correcionando. Deixa ele andar à vontade, fazer o que quer. Aí vira um monte de bandido, um monte de gente ruim, que não presta, aleluia. Vai para a cadeia os outros vai para debaixo da terra, porque realmente o filho rebelde morre mesmo. Aleluia. E é isso que o diabo quer. Isso, aleluia, que o diabo está, aleluia, planejando, aleluia, na sociedade, colocando, aleluia, para evitar que as pessoas vivam bastante tempo. Aleluia, para ver as pessoas saírem fora da correção. Glória a Jesus. Olha, versículo número 8 diz assim, ó: mas se estáis sem disciplina, na qual todos são feitos participantes, sois então bastardos do filho. Então,
Então, se o filho, irmão, não recebe a correção do pai, esse filho não é filho, ele é um bastardo. Você sabe o que é bastardo? Procura um dicionário o que é bastardo. É um filho que não vai mais, que não prega, que não faz parte da família. Não faz parte nem do pai e nem da mãe. Aleluia. É uma coisa marcada, jogada, que não serve para nada. Aleluia. Agora o filho que é verdadeiro, aleluia, ele tem que viver debaixo da correção. Aí sim ele é tratado como filho de verdade. Porque Deus, aleluia, vai ser Deus, ele corrige a igreja, ele corrige os seus filhos, aleluia, e ele corrige com sinceridade. Eu tenho tudo para ele, irmão, falando o que quer. Aí fala muito palavrão, aí vai para a igreja, aí está tudo bem. Não, aleluia, Deus vai, aleluia, levantar com autoridade e dizer isso está errado. Aleluia, corrija, aleluia, o seu vocabulário do filho. E aí vai estar tudo certo, bendito é o nome do Senhor. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra, aleluia, crendo e sabendo, aleluia, que a correção é coisa de Deus, bendito é o nome do Senhor. E bem-aventurados aqueles que vivem debaixo da correção, aleluia, e recebe a correção com alegria. Porque se você recebe correção, isso significa que o seu pai